ideias, que ou vai nos apoiar, ou vai nos desafiar, não é isso? Porque não só de amigos é esse grupo, tem pessoas difíceis também para a gente conviver, né? Mas são o nosso grupo. Só que a gente faz todo um planejamento antes de nascer, e se propõe a nascer e cumprir, não é? Mas será que tudo sai do jeitinho que nós fizemos? Pensamos, planejamos? Não, porque de repente alguém entra no grupo, de repente, a minha Júlia entrou, não sei se entrou na condição de filha, se na condição de esposa de alguém, né? Ou de, não sei como ela entrou, mas ela pode ser filha de algum de nós, né? Pode ser um companheiro de viagem, pode ser um colega de trabalho, pode ser um marido, qualquer pessoa que se junta no nosso grupo que a gente não estava planejando, mas entra, começa a fazer parte da nossa vida. Assim também, algumas pessoas saem da nossa vida mais cedo, né? A gente brincou que a Marizinha estava saindo do grupo, ou porque não quer ficar mais, porque se propôs a fazer um trabalho junto conosco, é um companheiro de viagem e resolve não fazer mais aquele trabalho. Pode ser uma pessoa muito querida que falou assim, não, eu vou te apoiar, mas quando chega aqui a pessoa desvia o caminho, acha melhor apoiar outra pessoa, né? São muitas as questões que interferem no nosso planejamento. Não é totalmente adequado, não é totalmente cumprido aquilo que nós propomos. Então, viajar, gente, sempre vai trazer muito aprendizado para nós todos. Da mesma forma como a gente viaja para qualquer lugar, a lazer ou a trabalho, a gente sempre aprende alguma coisa com essa viagem. Aprende sobre o ambiente novo que nós estamos, aprende com as pessoas novas e, sobretudo, aprende com a gente mesmo, né? Nós somos testados em várias situações e podemos aprender alguma coisa nas viagens. A nossa reencarnação é assim, a gente nasce como se viesse para uma escola, mas não podemos nos esquecer que é só uma excursão, essa vida na Terra. Volta. Será que a nossa vida aqui... Volta uma para trás. Próximo. Para trás. Para trás. Ficar planejamento, né? Ou sozinhos ou com companheiros. Eu quero saber o seguinte, essa viagem, essa excursão que se dá com o nosso nascimento no planeta Terra e com o nosso desencarne, é uma viagem curta ou longa? Longa. Demora a passar, se a gente viver 100 anos, é muito comprido? Vai depender. Depende do ponto de vista. Se a gente está encarnado e observa do ponto de vista de encarnado, às vezes é uma viagem comprida, muitos anos, muitas experiências, né? Ainda mais se a gente chegar à idade adulta e se chegar à terceira idade, etc. Né? Parece uma longa viagem. Mas quando a gente olha lá de cima, quando os espíritos olham para nós, ou quando a gente desencarnado está na espiritualidade e vê a nossa reencarnação, ela é curta ou longa? Curtíssima, ela é um minuto diante da eternidade que nós temos para viver. Nós temos uma vida imensa pela frente, não é isso? Então, a reencarnação, dependendo do ponto de vista que você vê, é longa ou é curta, tá bom? Então, quando estamos aqui, não podemos esquecer que isso é uma excursão. Nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, quando for o momento adequado, né? Quando for. Bom, então a gente vem, pode passar a próxima. Ou a gente vem sempre com um grupinho, né? É raro uma pessoa reencarnar e vir sozinha para a Terra. Em geral, ela renasce num ambiente que pode aproveitar alguma coisa. Às vezes ela não vem num grupo familiar, muito amigo dela, mas ela vem num lugar adequado. Os espíritos nos ensinam que nós moramos no melhor lugar, nós estamos com as melhores pessoas e com os melhores aprendizados para a gente crescer espiritualmente. Então não dá para reclamar nem da nossa condição social, nem da cor da pele, não dá para reclamar
dos recursos que a gente tem para aprender as coisas. Vamos valorizar cada minuto que nós estamos vivendo na condição que nós estamos, com a certeza de que muitos outros momentos surgirão, muitas outras reencarnações virão em condições talvez diferentes. Né? Não dá para a gente pensar que isso é para sempre. Nosso lugar não é definitivamente na Terra. Tá? Então, é importante que a gente tenha muita abertura afetiva para receber as pessoas que nos compõem, as parcerias, que compõem até a nossa rua, viu, gente? Até os nossos colegas de trabalho são os melhores, né? Que dirá, então, os nossos parentes, né? Então, nós temos que ter muita abertura para receber de coração aberto todos eles, seja no momento que eles vêm, seja no momento que eles vão. Porque quando eles partem daqui para outras experiências e outros, né, planos, os planos espirituais, chegou o momento deles. Né? Então nós temos que ter abertura para aguentar bem essa situação, não ficar com muita raiva. Porque raiva é uma coisa que acompanha o luto em geral. Né? A gente sofre, depois fica com raiva da pessoa, é um momento do luto. E é importante a gente perceber que a gente tem esse sentimento acontece, nós somos humanos. Né? Só é importante a gente tentar entender o que é que está por trás dessa raiva. Nós vamos chegar lá. Então, olha lá, convivemos na mesma excursão para aprender a amar. É isso que nós vamos fazer aqui, né, gente? Aprender a amar. Claro que estudar, aprender matemática, ciências, aprender a ser uma odontóloga de mão cheia, aprender a ser uma psicóloga, aprender a ser uma costureira bacana, tudo isso é importante. Mas a maior razão da gente reencarnar é para aprender a amar. Amar todas as pessoas que nos rodeiam, inclusive amar a profissão, aquilo que a gente tem por perto. Tá? Então, olha lá, nós queríamos que o nosso grupo fosse intacto, ou seja, que todos que vieram junto possam ficar conosco o tempo inteiro. E reagimos mal quando tem mudanças. Né? Mas é importante pensar o seguinte, vocês já viajaram em excursão? Alguém aqui já pegou um ônibus assim cheio? Já? Como que são os outros colegas de excursão? Em geral são pessoas até meio que desconhecidas, né? E aí, como é que é? É legal participar com eles? O que você acha, Dani? Pode fazer amizade e pode fazer também inimizade, né? Porque se não conhece a pessoa, às vezes você fica incomodada com o jeito do outro ser. A pessoa fica incomodada, né? Às vezes. Mas então, olha só, é que cada um, nada do planejamento de viagem do outro nos pertence. Nada. Nós não sabemos nada sobre o outro. Não sabemos quais são as necessidades que eles têm. E mal sabemos das nossas, ainda por cima. Né? Nada do planejamento de viagem do outro nos pertence. Cada um de nós vai ter necessidades diferentes. Coisa mais simples. Você está dentro de um ônibus de excursão. Alguns querem parar para comer numa pizzaria. Outros falam, Deus me livre, eu quero self-service. Coisinhas bobas, né? Mas para esclarecer para a gente que cada um tem uma necessidade diferente. Um dorme cedo, outro dorme tarde. Às vezes você tem que dividir um quarto com pessoa que tem um costume totalmente diferente. Tem um que é barulhento, e o outro que gosta de silêncio, não é? E as necessidades de crescimento de cada um exigem de cada um uma movimentação diferente. Então, uns podem estudar, outros não podem, tem que trabalhar cedo, né? Faz parte das necessidades de cada um. Não sabemos nada sobre as necessidades dos outros, mas temos que observar as nossas. O que a gente precisa para ser mais feliz, para ser cumpridor daquele planejamento que nós viemos fazer aqui, tá? E aí, quando esquecemos que todas as nossas experiências são provisórias, existe um movimento de apego. Então, o que vem a ser isso?
a gente fica com medo das coisas mudarem, né? Porque quando a gente acabou de entrar na escola, começou a se adaptar, você não quer que aquilo mude. Você tem aquele grupo, você não quer mudar. Você não quer que entre outro grupo, você não quer que saia, seus colegas vão para outras escolas, você não quer que acabe o curso às vezes, não é? Por quê? Porque tudo na nossa vida é provisório, tudo. Nós estamos passando pela Terra, período, tempo, né? Vamos para frente. Nada do que nós temos, né? Se a gente ficar apegado, nós temos que pensar em 3 coisas básicas aí, ó. Nada do que nós temos é propriedade nossa. Nem o carro, nem a casa, nem nada é nosso. Tá? Tudo é um empréstimo para esta encarnação. Por mais que você tenha batalhado, você fala, não, mas eu que comprei meu carro, trabalhei, suei, consegui comprar. É seu? É, temporariamente, provisoriamente. Tá? Todos os nossos relacionamentos afetivos são laços que não nos pertencem. Ninguém é dono de ninguém. Né? Então nós temos que entender que os outros, gente, têm trajetórias próprias. A gente não quer se separar às vezes do marido, o marido não quer se separar da esposa, o filho não quer ir embora de casa porque tem que crescer, né? Tem que estudar em outra cidade. Mas os laços, né? Você fala, tem muita mãe que fala, não vou deixar meu filho estudar, ele tem que fazer faculdade, se quiser fazer faculdade aqui em Uberlândia, porque eu não vou mudar e ele não pode ficar longe de mim. Então, o que a gente quer fazer? É segurar, né? Manter próximo de nós aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha que é importante para a nossa vida. E isto é um problema. O nosso corpo físico também, né, gente? Ele possui um tanto de energia. Quando a gente nasce, nós temos um X de energia, que dura X anos. Para cada um é um tempo específico, né? Então não dá para a gente ficar a vida inteira achando que nós vamos manter a juventude. Tem muita gente que briga para manter a juventude. Porque eu vou fazer agora um botox, porque agora eu vou fazer não sei o quê, porque eu tenho que fazer correr. Então temos que compreender o seguinte: o corpo é limitado, ele vai morrer. Tá? É alguma coisa que está sendo útil para nós. É como se fosse uma vestimenta, uma roupa. Né? Vai chegar um momento em que ele vai ter que ir embora, o corpo, mas a nossa vida não cessa. Então, isso aí dá um pouquinho de medo ou não? Ele fala assim, gente, e agora? Vou ficar sem as pessoas que eu amo, né? Às vezes a mãe vai embora, morre, os filhos ficam, e agora eu não vou dar conta de sustentar, né, a minha vida, ainda não sei trabalhar, como eu vou fazer? Então, são situações que nós temos que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, e observar que aquilo é uma ocasião para nosso aprendizado também. É uma situação temporária. Você fala, mas eu vou ficar órfão para sempre. Vai. Ele fala que é órfão, perdeu a mãe quase com 70 anos. Mas tá bom. É órfão. De pai e mãe, tá bom. Então veja só, gente, nós temos medo dessas impermanências, nós queremos segurar tudo que nós temos, não dá. Só que nós temos que pensar o seguinte, não é para isso que nós estamos aqui. Se a gente esquecer que somos só uns viajantes em excursão aqui pelo planeta Terra, nós vamos ficar muito apegados às pessoas que a gente ama, considerando que elas são nossa propriedade. Vamos ficar preocupados com os bens materiais como se fosse um tempo definitivo aqui, até o nosso corpo. A gente pode ficar apegado se bobear. Também podemos nos apegar a sentimentos que brotam de situações difíceis para nós. Né? Se a gente ficar grudado nesses sentimentos, a gente vai querer segurar o tempo. E o tempo não dá para segurar. Ele traz acontecimentos, ele leva acontecimentos, ele traz pessoas, ele leva pessoas, ele te coloca em situações novas, né? Então, olha lá, gente, como não podemos segurar o tempo, não adianta ter essa ilusão de poder segurar os acontecimentos e ter segurança. E como nós não podemos fazer isso, o apego surge como uma solução.
Então, aquilo que eu tenho, eu vou manter bem seguradinho. Mas não é por aí, ó. A raiva é o comportamento mais comum de manutenção de apego aos sentimentos. Quanto mais nos conectamos com a raiva, mais intensa ela se torna. É um sentimento que vem e que a gente fica preso nele para poder segurar aquilo que não é possível segurar. Passa para frente, por favor. Então a raiva acontece o seguinte: às vezes só de lembrarmos de alguma coisa que nos incomodou muito no passado, a gente volta a sentir raiva e a raiva fica conosco por muito tempo. Você vê gente adulta que tem raiva do pai, quando tinha 8 anos de idade, o pai fez isso, a mãe fez aquilo, né? Às vezes a pessoa já está com 90 anos e lembra de situações que provocaram muito ódio nela, muita raiva. E isso, gente, é como uma tendência para a gente se proteger, né? Essa raiva. Ou seja, nós ficamos com raiva tantas vezes que é raro a gente refletir sobre o que nos acontece para que ela seja a emoção que escolhemos não ter. Olha só, o que ela está dizendo, a natureza está dizendo que nós escolhemos ter raiva. É uma escolha. Por quê? Vamos lá para frente. Passa para a próxima. Aí. A raiva chega em nossos corações todas as vezes que as nossas necessidades afetivas não são atendidas, tá? Então, quando você espera que o namorado vai te trazer um monte de flores e ele não trouxe, por exemplo, você fica com raiva. Fala, mas quando ele namorava a Maria, ele levava flores para ela. Assim, se segura, você não entende bem o porquê, mas te dá uma raiva, você segura a raiva. Só que, na verdade, não é raiva o sentimento original. Né? Você está com uma dor de cotovelo muito grande, porque a Maria ganhou flores. Você tem medo que esse namorado volte para a Maria, por exemplo. Né? Então, essa dor de cotovelo, essa insegurança que você tem naquele relacionamento, pode ser, está escondida embaixo dessa raiva, entende? Então, nós temos que ver qual é o sentimento verdadeiro que a raiva entra rapidamente no lugar, tá? Por exemplo, o modo mais conhecido, né, de a gente reagir às frustrações, quando a gente espera alguma coisa e não vem essa coisa, é por meio da raiva. Então, quanto maior o amadurecimento, quanto mais a gente se esforçar e passar o tempo, a gente espera que haja mais tolerância à raiva, mais tolerância às frustrações. A gente tem que comparar um bebezinho, por exemplo. O bebezinho, ele não consegue segurar muito a raiva, né? O desconforto, ele não sabe nem por que ele está com desconforto, então ele berra, grita, só que ele não sabe se é fome que está dando nele, se é um mal-estar, porque está muito tempo com aquela roupa apertada, ele não sabe dizer para você o que é. Então, se der aqueles acessos de fúria que às vezes as criancinhas têm, né? Você não sabe bem por quê, nem elas sabem, tá? Mas é porque ele esperava que alguma coisa acontecesse, alguma atenção, atenção à necessidade que ela estava e não aconteceu, tá? Outra vez. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, se a gente for se esforçando, nós vamos falar um pouquinho sobre esse esforço mais para o fim, né? É natural que a gente possa ter menos raiva, menos situações vão provocar, né, o gatilho da raiva. Né? Quando não conseguimos nos desgrudar das ofensas, das mágoas e nos mantermos ligados a elas por meio da raiva, que nunca acaba, é porque nós temos aquela raiva de que fala assim, mas isso não podia ter acontecido, não concordo, não podia ter feito isso. Eu não podia ter ficado em segundo lugar naquele concurso que eu estudei tanto, que eu me esforcei, que tanto trabalhei para passar em primeiro lugar, fiquei em segundo. Acontece na vida, né? Não acontece. Ou fiquei em 10º, ou não passei no vestibular, né? Enquanto meu colega de estudo passou, a gente estudava junto, ele passou, eu não passei. Então, gente, nós temos que ter muita atenção para conosco mesmo. E no final ela vai falar que nós temos que ter compaixão para conosco mesmos, porque nós ainda não conseguimos
lidar com essas mágoas, lidar de frente, encarar o que realmente a gente estava precisando, qual era a nossa necessidade, por que nós ficamos assim. Aquela raiva está no lugar de quê? Respondendo aqui. Né? Pode acontecer, pode. Muito bem. Então, tem duas maneiras de expressar a raiva. Vou voltar um para trás. Uma é você expressar diretamente a raiva. Aberta diretamente. A segunda maneira de você trabalhar com a raiva é empurrando ela para o subterrâneo. Você fala, não, essa raiva é muito pequena, eu vou esconder ela. Não posso sair quebrando o copo na minha casa se foi só uma mágoazinha pequenininha. Né? Não fica bem, você sabe que não fica bem e acaba virando. Primeira maneira, expressando diretamente a raiva, significa o seguinte: quando alguém me faz um sentimento de raiva, eu vou e explodo, grito, falo, não leve desaforo para casa, eu vou não sei o quê, né? E xinga às vezes a pessoa, como às vezes no trânsito, infelizmente, a gente pode fazer, né? Alguém corta a gente de repente, você fica com muita raiva e sai xingando, por exemplo, né? Tem que ter cuidado demais com isso, tá? Eu vou falar daqui a pouco. E a outra maneira comum é de botar para dentro a raiva. Então, quando eu expresso, pode passar. Quando a gente expressa diretamente a raiva, o que a gente faz? A gente fica explosivo a troco de nada. É que nem um barril de pólvora. Qualquer faísquinha, a gente explode. Isso resolve a raiva da gente? Infelizmente, não. Não adianta ser explosivo, xingar, fazer, né, barulho, bater, muito menos, né, socorro. Por que não adianta? A raiva só aumenta. Não era isso que estava acontecendo, né? Não quer dizer que nós estamos cuidando da nossa raiva. E acaba que muitas vezes a pessoa que vive enraivecida se sente roubada pela vida. A energia que você gasta para ter essa raiva tira você da capacidade de fazer outras coisas. Até o Guimarães Rosa fala de um jeito muito bonito, né? Como é que ele fala? Fala da raiva, né? O que acontece? Então, deixa, mais para o final a gente fala. Pode passar para frente. Mas a raiva por quê? Tá bom, vai para frente. Deus do céu, esse que eu desafio. Vamos prosseguir. Então, quando a gente coloca toda a raiva dentro da gente, fala, não, essa mágoa eu vou aguentar. Aí outra pessoa te faz outro desaforo, você vai e fala, não, eu não vou responder. Mas você vai guardando aquela raiva, vai guardando aquela raiva, né? Então, o que acontece com a gente? Quando guarda aquela raiva, hein? Ou uma hora explode ou você adoece de muitas doenças. São muitas as doenças que vêm por esse monte de mágoa que você vai empurrando lá para dentro, goela abaixo, para não vou reagir. E chega, tem gente que fala assim, eu não tenho raiva nenhuma. Eu nunca sinto raiva. É verdade? Não é verdade falar que nunca sente raiva, porque a pessoa ficou tão guardada aquela raiva que ela não pode nem olhar para aquele tantão de sentimento ruim que está guardado dentro dela, porque se ela olhar pode destampar e a coisa vai para a ira, não é mais a raiva, né? Vai para a ira, que são os comportamentos destemperados, desequilibrados, né? Então, não é um bom hábito a gente segurar tudo para dentro de nós, guardar raiva para dentro, não é bom. Não consegue? Sim. Quando a mágoa é leve, a gente sepulta, né? Muito silêncio pode se somar e provocar doenças. Escolher engolir todas essas mágoas, engolir todos os desconfortos, não tira a pessoa do lugar de ressentida. Então não resolve ficar guardando nada. Pode fazer. Por que eu falo que não dá para viver sem raiva? Porque sempre alguma coisa ou alguém vai incomodar a gente. É
É impossível você conviver com todas as pessoas que você é obrigado a conviver sem sentir, de vez em quando, essa raiva muito grande, né? Porque cada um tem uma maneira de agir, cada um tem uma maneira de fazer as coisas, então não dá. Olha lá, a raiva é uma emoção poderosa que consome a nossa energia, nos deixa fracos, impotentes para resolver as coisas. E impede da gente identificar os outros sentimentos que vêm nas nossas almas. Agora vem o pulo do gato que ela fala. No entanto, a raiva é um sentimento superficial, é um sentimento secundário. Ela encobre muitos outros sentimentos que não desejamos sentir, deixando-nos, às vezes, surdos aos nossos sentimentos mais profundos. Alguma coisa antecede a raiva. A manifestação da raiva ocorre para nos proteger de nós mesmos. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa muito querida. Isso aconteceu muito comigo. Antes, sei lá, tinha meu sogro, gostava muito dele. Então chegou um momento que ele foi para o hospital. E o médico falou, olha, ele chegou assim, de repente, e falou assim, não, olha, não vai ter jeito, não vai conseguir sobreviver. Então o que aconteceu comigo? Eu fiquei muito nervosa com isso, né? Eu fiquei com raiva do médico. Pode isso, gente? O que o médico tem a ver com isso? Nada. Tem gente que abre processo, tem gente que mata o médico. Por quê? Porque chegou a hora. Então a raiva e a ira às vezes vem para encobrir o nosso sentimento de medo, o nosso sentimento de insegurança, a nossa tristeza, às vezes, né? Você não quer encarar que o seu sogro vai morrer, porque ele estava bom até ontem, de repente, opa, como assim, né? Você fala, não pode ser. Então vem a raiva para encobrir o sentimento ruim, que é do medo, da insegurança, né? Oi? Outro exemplo? Você quer falar alguma coisa? Não. Então, às vezes, a gente quer manter o nosso grupo firme. A gente quer a segurança do lugar. Às vezes, você vai estar numa situação de trabalho e você é obrigado a mudar de cidade, por causa do emprego. Você só vai ter o seu emprego se você mudar de cidade. De repente pode explodir uma raiva muito grande do patrão, do seu trabalho. Não é isso, gente. Como é que eu vou me virar em outra cidade? Eu nunca saí da minha terra. Eu só morei na minha cidadezinha pequena. Eu não quero encarar ou me mandar para Belo Horizonte de repente. Como assim? E o medo? E a insegurança? Tá? Então vem uma raiva para me proteger de sentir esse sentimento que eu não quero sentir. Às vezes é dor de cotovelo muito grande, eu já falei do namorado, né? Você acha que aquele namorado vai te trair, por exemplo, né? Então você fica com raiva porque ele, qualquer coisa, né? Fez alguma coisinha muito pequenininha e você ficou sofrendo. Então, gente, nós temos que pensar sempre que essa questão da gente se apegar muito às pessoas, às coisas, aos bens materiais, ao nosso coração, tudo isso é temporário, tudo isso é provisório, né? E como que nós podemos fazer para superar um pouquinho essa raiva que todos nós sentimos, né? O que você sugere? Caridade. Caridade é uma boa, pessoal? Vamos ver o que ela fala. Então, nós temos que pensar sempre em examinar a situação. Ela fala, o desapego é fundamental. O que é o desapego, segundo o Espiritismo? É valorizar as coisas, o livro dos Espíritos fala, apreciar as coisas no seu justo valor. É saber servir-se desses bens materiais em benefício dos outros, isso que você falou da caridade, e não só no benefício próprio, e não sacrificar por causa desses bens materiais os interesses da nossa vida futura, que é a nossa vida verdadeira, né? Então, quando a gente sentir muita raiva, é importante ser um bom começo olhar para o nosso medo, diz a Ana Teresa. E ao olharmos para ele, termos compaixão de nós mesmos.
por ainda não podermos admitir que somos vulneráveis. Na verdade, nós somos frágeis. Podemos, ao mesmo tempo, também dizer: posso deixar minha raiva ir e já posso cuidar do medo, pois já existe amor em mim. Né? Então, se nós viemos para aprender a amar, vamos ter isso na nossa cabeça o tempo inteiro. Né? Mas, para encerrar, eu queria fazer uma separação do que seria a ira. Raiva é uma coisa e ira é outra. O que é a ira? Eu acho que a ira é expor, né? Você agredir as pessoas, né? Jogar a culpa no outro da sua raiva, né? Não só jogar a culpa, como agir intempestivamente, agir mal em relação aos outros, né? Por exemplo, quando pequenas coisas acontecem conosco, como deu o exemplo do trânsito, né? Que alguém cortou a gente no trânsito. Tem muita gente que foi cortado no trânsito e aí você sai correndo atrás dessa pessoa, vai perseguindo ele o tempo inteiro para xingar ou para falar qualquer coisa. Botando em risco, porque se sai correndo e cortando todo mundo também, você põe em risco você e a sua família, né? A pessoa que estiver com você no carro. Então, isso é um descontrole, isso é um exagero, é uma falta de controle. É muito importante, então, a última frase que vai aparecer. Pode acontecer até crimes, às vezes, porque você não consegue controlar a sua ira. E depois a gente fica péssimo, né? Se você tem um ataque de ira, a gente se vê como um pequeno monstro, não é? A gente se vê como uma pessoa muito atrasada ainda, e somos, mas é melhor segurar a ira. O nosso amigo Chico Xavier falava uma coisa, mas vamos ler essa frase. Nunca pronuncie as palavras que a raiva põe na sua boca, e não ponha em prática o que ela planta no seu coração. Tá? Então, nós temos que pensar no nosso Chico Xavier, que quando era pequeno, ele tinha muita raiva de algumas coisas que aconteciam com ele, né, da madrasta que machucava ele, que a mãezinha dele, desencarnada, falou quando ele tinha 6 anos. Meu filho, quando você for ficar com muita raiva, pega um copo d'água, põe um pouquinho de água na boca, não engole nem cospe. Fica com a mão na boca, ou seja, segura um pouco o silêncio, porque quando as outras pessoas nos ofenderem, é importante o silêncio, né? Pensar que a outra pessoa está com algum problema, não é você. Se a pessoa te cortou no trânsito, gente, será que é problema nosso? Não, mas ela cortou você no trânsito, não foi você, né? Mas nós temos damos muita importância, às vezes, a nós próprios. Isso acaba sendo um pouco vaidade, né? Fala assim, mas como que ele me cortou? Não podia fazer isso. Mas como que me despediu? Né? Mas como que a pessoa me largou? Como que pagou menos, né, do que devia? Gente, então, se você se deixar levar pela situação, você vai estar adoecendo junto. Vamos tentar separar nossa reação à raiva, né? Compreendendo que quando alguém te põe raiva, o outro é que está doente. Tá? Então, eu tinha uma amiga em São Paulo, ela já morreu, mas ela pensava assim, cada vez que ela era cortada no trânsito, ela falava, sabe o que é? Eu acho que essa pessoa está levando a mãe para o hospital. Ele deve estar com algum problema muito sério, o pai dele está doente, ele vai ter que correr lá. Então, ela se acalmava, né? Não ficava nervosa no trânsito. Então, nós temos que, devagarinho, ir segurando as palavras na boca, segurando as mãos para não partir para uma agressão, porque ainda temos o nosso lado fortemente colérico, né? Mas se a gente partir para a cólera, nós vamos estar virando pessoas, nós vamos estar dando chance para o nosso eu antigo, né? Nós estamos querendo fazer um passinho para frente na nossa evolução, seguir no nosso progresso. Nós vamos aqui para aprender, estamos só de passagem, tá? Se a outra pessoa te ofender, gente, te magoou, ele também está de passagem. Você não vai viver para sempre, por toda a eternidade com essa pessoa. É alguma coisa temporária, tá? Então vamos segurar
as palavras ruins dentro da boca. Vamos segurar o gesto impensado. Vamos tentar nos colocar na rota do crescimento espiritual, tá? Porque é mais ou menos como aquele menininho que falou: pai, qual que é o problema de eu xingar os outros, né? De falar uma calúnia, de falar uma mentira? O pai falou: filho, é o seguinte, eu vou te dar aqui um travesseiro cheio de penas. Então, vamos ver o que vai fazer. Você fura ele e solta essas penas todas no ar. Ah, tá bom, vou fazer isso. Soltou todas. Então, aquelas penas, cada uma delas é uma ofensa que você fez para os outros. Agora, pega tudo de volta e recolhe. Você não quer ser um menino bom, então segura tudo de volta. Tem jeito de você recolher depois que o vento carregou as penas? Não tem jeito de você recuperar todas. Então, as palavras que ofendem, as palavras que ferem, não deveriam sair da nossa boca. Ainda saem, em uma situação ou outra, né? Eu achei graça aquele Karl, um filósofo que fala de tudo, falou assim: olha, tá certo, eu tenho que ter calma, ter palavras mansas, mas eu fui para minha casa, eu bati o meu joelho na beira da cama, né, na sombra da cama, bati o joelho, doeu demais, demais, demais. Aí eu falei assim: não, a cama não quis me ofender, a cama não me machucou, não foi culpa dela, entendeu? Fui eu que me distraí. Então é mais ou menos isso. Seja a cama, seja alguma pessoa da nossa convivência que nos ofendeu, que nos feriu, vamos tentar segurar o rojão para a gente conseguir caminhar na direção do equilíbrio. Lembrando que Jesus foi a pessoa mais mansa que já teve e falou muito sobre no Sermão da Montanha, que eu recomendo a leitura de novo. Ele fala que bem-aventurados os pacíficos, mais bem-aventurados ainda os pacificadores, aqueles que tentam trabalhar a paz. E esse canal fala assim: você tem que escolher para ver quem é o dono da sua paz. Se você puser a sua paz na mão do outro, quando o outro te fere, te ofende, te magoa, ele é o dono da sua paz se você reagir. Você pode falar: não, eu que sou dono da minha paz, eu que quero ficar em paz, eu que quero sossego, então eu não vou reagir dessa maneira irada. Acho que eu vou fazer mais por aí. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Não? Já passou da hora. Então, daqui a pouquinho vai ter o passe, né? Vamos agradecer então, agradeço a paciência de vocês. E vamos pedir a Jesus que esteja aqui conosco nesse momento, despejando sobre nós as bênçãos da paz, da harmonia interna. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas imperfeições. Ajuda-nos a procurar caminhar na direção da fraternidade, de sermos todos irmãos, amigos, uns apoiando os outros. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor as nossas necessidades, mas ajuda-nos também a sentir empatia pelo próximo, perceber quando ele precisa da nossa ajuda e oferecermos a nossa mão, o nosso ombro amigo, aquilo que tivermos de possibilidade de ajudar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a existência nesta terra abençoada, tão linda, como um momento de muito aprendizado superior, e que nós possamos nos inspirar sempre em nosso irmão Jesus, que, embora tenha sido humilhado, espancado, cuspido, preso a uma cruz, não reagiu e ainda pediu perdão por todos nós. Então vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus.